Hideki Tojo, figura que a história registrou com destaque, veio ao mundo no dia 30 de dezembro de 1884, no coração do Japão, a então vibrante Tóquio. Seu pai, Hidenori Tojo, descendente de uma linhagem nobre de samurais, alcançou o posto de tenente-general no exército imperial japonês, participando ativamente de conflitos marcantes, como a rebelião de Satsuma em 1877. Quando as forças governamentais esmagaram a resistência de samurais descontentes, além das guerras sino-japonesa e russo-japonesa, esta última da qual ajudou a documentar a história antes de se aposentar em 1907. Sua mãe, Chitose Tojo, filha de um sacerdote budista, completava o perfil de uma família respeitada, unindo a disciplina militar do pai à tradição espiritual da mãe. Juntos criaram 3 filhos, sendo Hideki o caçula, nascido em uma época de profundas transformações para o Japão. Por séculos desde o início de 1600, o país fora governado pelo shogunato Tokugawa, um regime militar que na prática, reduzira o imperador a uma figura simbólica. Os shoguns, ditadores de fato, dominaram o Japão desde o século XII, em um período marcado por guerras sangrentas entre senhores feudais, os daimyos, que disputavam o título supremo. A era Sengoku, especialmente caótica, terminou com a ascensão do shogunato Tokugawa em 1603, inaugurando a Era Edo, um tempo de isolacionismo radical. O Japão fechou suas portas ao mundo, proibindo influências estrangeiras e impondo um retorno aos costumes tradicionais. Apesar disso, a economia prosperou e a arte floresceu, mas o país ficou estagnado no tempo. Quando o século XIX chegou, a defasagem em relação a potências como Estados Unidos, Rússia e Grã-Bretanha era evidente. Pressionado, o shogun Tokugawa Iemochi abriu o Japão ao comércio ocidental, decisão que provocou revolta entre os tradicionalistas, especialmente os Shishi, homens de propósito elevado de Satsuma e Chushu, no sul do país. Esses samurais, após o imperador Komei ordenar a expulsão dos europeus em 1863, tentaram sem sucesso derrubar o shogunato. Percebendo a impossibilidade de uma vitória direta, adotaram uma estratégia ousada: fundir a cultura japonesa com a tecnologia ocidental. Armados com armas modernas, Satsuma e Chushu formaram a Aliança Sacho, que em 1866, forçou a renúncia do shogun Tokugawa Yoshinobu. Ainda assim, insatisfeitos, exigiram a restauração plena do poder imperial. A tensão explodiu na Guerra Boshin, de 1868 a 1869, onde as tropas do shogunato foram derrotadas, e o imperador Meiji assumiu o controle. Edo foi rebatizada de Tóquio, os daimyos perderam suas terras, e o poder se centralizou, nascia o Império do Japão. A restauração Meiji, em 1868, foi um divisor de águas. Embora o jovem imperador fosse a face do regime, o poder real estava nas mãos dos samurais, que impulsionaram uma modernização acelerada. O Japão, antes feudal e isolado, abriu-se para o comércio com França, Rússia, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Em poucas décadas, o país se transformou. O exército de samurais leais a senhores locais deu lugar a um exército nacional de recrutas armados com fuzis, sob comando central. Essa mudança, porém, gerou resistência. Samurais tradicionalistas como Saigo Takamori lideraram revoltas como a Rebelião de Satsuma em 1877. Com apenas 500 homens, Takamori enfrentou 30.000 soldados imperiais na Batalha de Shiroyama, morrendo em combate, mas eternizado como o último verdadeiro samurai. Sua coragem o tornou lenda, e em 1889, o imperador Meiji o perdoou póstumamente. No final do século XIX, muitos japoneses questionavam o abandono dos valores tradicionais em nome da ocidentalização. Esse sentimento ressurgiu nas décadas seguintes com o Bushido, o código de honra dos samurais, sendo resgatado e distorcido para servir a uma agenda nacionalista. Originalmente Bushido, caminho do guerreiro, pregava lealdade, austeridade, habilidade marcial e honra até a morte. Após a restauração Meiji, porém, o governo central e as forças armadas descartaram essas tradições, priorizando a expansão territorial. Em 1879, o Japão anexou as ilhas Ryukyu, incluindo Okinawa, e na década de 1890, tomou controle da Coreia e de Taiwan após vencer a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Essa expansão marcou o início da influência japonesa na Ásia Oriental, colocando o país em rota de colisão com as mesmas potências ocidentais que, ironicamente, haviam ajudado em sua modernização.
A década que se seguiu à restauração Meiji não apenas consolidou o poderio militar do Japão, mas também instituiu um sistema político que, embora aparentemente moderno, era uma fachada para um regime autoritário disfarçado de monarquia constitucional. Em 1889, a promulgação da Constituição Meiji foi apresentada ao mundo como um marco de progresso, um documento que supostamente equilibrava tradição e modernidade. Na prática, porém, ela era uma obra-prima de engenharia política, projetada para concentrar o poder nas mãos de uma elite seleta, enquanto dava a ilusão de participação popular. O imperador, tecnicamente o soberano absoluto, era na verdade uma figura cerimonial cujas decisões eram manipuladas por um conselho privado não eleito, um grupo de homens poderosos que por trás das cortinas do palácio ditavam os rumos da nação. O primeiro-ministro e seu gabinete, embora formalmente responsáveis pela administração, eram meros executores da vontade desse conselho. E aqui residia a genialidade perversa do sistema. Como os cargos não dependiam de eleições livres, mas de indicações controladas por uma casta fechada, qualquer facção que dominasse o conselho privado poderia, na prática, sequestrar o Estado. Bastava controlar os assessores do imperador para garantir que nenhum rival chegasse ao poder. As portas da democracia haviam sido abertas, mas apenas o suficiente para que o ar fresco da participação popular não perturbasse o ambiente asfixiante do autoritarismo. Para dar um verniz de legitimidade a esse arranjo, a Constituição criou duas câmaras legislativas, a Câmara dos Pares, composta pela nobreza hereditária, homens cujos títulos e privilégios eram tão permanentes quanto os alicerces do Palácio Imperial, e a Câmara dos Representantes, cujos membros eram eleitos, mas apenas pelo 1% mais rico da população. Uma farsa democrática que, mesmo assim, foi celebrada como um avanço. Só em 1925, após décadas de pressões, o sufrágio masculino foi universalizado, ainda que as mulheres continuassem excluídas até o pós-guerra. Mas de que adiantava um parlamento se suas propostas podiam ser vetadas pelo imperador, pelo primeiro-ministro ou pela Câmara dos Pares? Na prática, as duas câmaras eram pouco mais que coros decorativos, cujas vozes só ganhavam relevância quando ecoavam os desejos da elite militar e aristocrática. Esse sistema, aparentemente estável, era na verdade um barril de pólvora. Como os ministros respondiam apenas ao imperador, andava-se em círculos de lealdade pessoais e não a instituições. As disputas pelo controle do conselho privado se transformavam em guerras silenciosas, onde facções rivais, especialmente dentro das forças armadas, não hesitavam em recorrer à intimidação, ao assassinato ou ao golpe para eliminar adversários. Não era uma questão de se a violência irromperia no topo do Estado, mas de quando. E quando isso aconteceu foram homens como Hideki Tojo, criados na sombra desse sistema, endurecidos por sua lógica implacável, que emergiram para liderar a nação. Tojo não era um produto do acaso. Ele era o filho legítimo do Japão Meiji, nascido em 1884, herdeiro de uma família de samurais empobrecidos que, apesar da queda social, ainda carregavam o prestígio de uma linhagem guerreira. Seu pai, um oficial do exército, criou-o sob a mesma disciplina espartana que ele próprio havia sofrido, onde a fraqueza era um crime e a obediência, uma virtude sagrada. Mas não foi apenas em casa que Hideki aprendeu a arte da guerra. A escola Meiji, aquele mesmo sistema educacional que o Ocidente elogiava por sua eficiência, era, na verdade, uma fábrica de soldados. Desde a infância, os meninos japoneses eram submetidos a drills militares, treinados para marcharem em formação, para suportarem dor sem queixa e, acima de tudo, para venerarem o imperador como um deus encarnado, cuja palavra era lei absoluta. O Bushido é a mais nobre das artes, repetiam-lhes os professores. Um homem verdadeiro não teme a morte, mas teme a desonra. Tojo absorveu essas lições como uma esponja. Não era um gênio, ele mesmo admitiria mais tarde, sou um homem comum, sem talentos excepcionais. Tudo o que conquistei, devo ao trabalho árduo e à persistência, mas sua capacidade de sofrimento era incomum. Onde outros desistiam, ele avançava. Onde outros questionavam, ele obedecia. Essa combinação de teimosia e submissão cega o tornou o aluno ideal da escola de cadetes do exército, um lugar onde jovens eram moldados não apenas como soldados, mas como máquinas de guerra humanas. Durante 7 anos, Tojo foi submetido a um regime de disciplina tão brutal que faria até um espartano estremecer, acordar antes do amanhecer, marchas extenuantes, privação de sono, treinamentos que testavam os limites da resistência física e mental. O objetivo? Criar homens que não conhecessem o medo, que executassem ordens sem hesitar, que vissem a dúvida como uma fraqueza. E Tojo floresceu nesse ambiente.
Não porque fosse brilhante, mas porque era implacável. Enquanto outros cadetes desmoronavam sob a pressão, ele se erguia método após método, detalhe após detalhe, até se tornar um oficial modelo, preciso, meticuloso, impiedoso. Quando se formou em 1904, o Japão estava em guerra contra a Rússia, um conflito que, apesar da vitória japonesa, deixaria uma ferida aberta na psique nacional. A Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905 havia sido vendida ao povo como uma cruzada para expandir o Império do Sol Nascente, mas o Tratado de Portsmouth, mediado pelo presidente americano Theodore Roosevelt, foi visto como uma traição. O Japão havia derrotado o Império Europeu, provado sua superioridade militar, e ainda assim fora forçado a aceitar migalhas. Um pedaço insignificante de terra na China, enquanto a ambicionada porção da Sibéria permanecia fora de alcance. A indignação foi imensa. Manifestantes saquearam edifícios em Tóquio, gritando: "Por que lutamos se não colhemos os frutos?" A raiva não era apenas contra a Rússia, mas contra os Estados Unidos, cujo presidente havia, aos olhos japoneses, roubado sua vitória. Esse ressentimento, profundo, corrosivo, duradouro, se instalou em Tojo como um veneno, e não demoraria a ser reforçado. Em 1924, o Congresso americano aprovou a Lei de Exclusão de Asiáticos, proibindo a imigração japonesa para os Estados Unidos. Para Tojo, então um oficial em ascensão, aquilo foi a confirmação de uma verdade amarga: os ocidentais nunca nos verão como iguais. Se queremos nosso lugar no mundo, teremos que tomá-lo pela força. Essa convicção se tornaria o cerne de sua ideologia. Enquanto isso, sua vida pessoal seguia o mesmo padrão de rigor militar. Em 1909, casou-se com Katsuko Ito, uma mulher que, como ele, acreditava na disciplina como virtude suprema. Juntos criaram 7 filhos sob um regime quase científico. Diários detalhados registravam febres, refeições e até os movimentos intestinais das crianças. Nada era deixado ao acaso. Após um breve período servindo na intervenção siberiana, onde o Japão, aproveitando o caos da Revolução Russa, tentou estender sua influência, Tojo foi enviado, em 1919, para a Alemanha, então um país derrotado, mas cuja tradição militar ainda fascinava os japoneses. Lá, ele estudou as táticas do exército alemão, observou de perto como uma nação humilhada poderia se reconstruir através da força bruta e da disciplina. E sem saber, estava colhendo as lições que décadas depois, aplicaria para transformar o Japão em uma máquina de guerra implacável. Mas antes disso, havia mais uma lição a aprender: a de que o Ocidente não perdoava a ambição japonesa. Em 1922, sob pressão americana, o Japão foi forçado a devolver a região de Shandong à China, um território que havia conquistado na Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, a sensação de humilhação se espalhou. E mais uma vez, Tojo guardou essa raiva em seu íntimo, como um combustível para o futuro. A Alemanha, com suas cicatrizes de guerra e seu nacionalismo ferido, deve ter parecido a Tojo um espelho do que o Japão poderia se tornar, se não tomasse cuidado. Ou talvez, um modelo a ser seguido. E mesmo com as forças armadas alemãs reduzidas a uma sombra de si mesmas pelo Tratado de Versalhes, Tojo voltou do país impressionado não com a derrota, mas com a resiliência. Em suas observações destacava a coragem de um povo que, apesar das privações, mantinha-se de pé. Mas o que verdadeiramente o marcou foi a disciplina de ferro do corpo de oficiais alemães, uma excelência que o Japão, em sua visão, deveria não apenas admirar, mas replicar. Enquanto isso, o Japão ingressava na Liga das Nações em 1920, aquele experimento idealista de Woodrow Wilson para garantir a paz por meio de um conselho global. Os japoneses, porém, logo descobririam que a igualdade entre as raças proposta que levaram à mesa era uma ilusão conveniente para as potências coloniais. França e Grã-Bretanha, donas de impérios construídos sobre a exploração, recusaram-se a tratar seus súditos como iguais. A hipocrisia era clara. A paz só valia quando servia aos interesses dos vencedores. Mais uma lição amarga para Tojo e seus pares. Pior viria em 1922 com o Tratado Naval de Washington. Assinado sob pressão americana, o acordo limitava o tamanho das frotas das grandes potências, incluindo a do Japão, congelando a ambição nipônica de construir uma marinha capaz de rivalizar com a dos Estados Unidos. Para os estrategistas japoneses, a matemática era cruel. Em uma guerra, a América poderia produzir navios mais rápido. A única esperança de vitória, portanto, residia em um ataque relâmpago, um golpe tão devastador que aniquilasse a frota do Pacífico antes que os reforços do Atlântico chegassem.
Essa doutrina, a necessidade de um nocaute naval, se tornaria o dogma inquestionável dos próximos 20 anos. Tojo, porém, não se limitou a teorizar. Em 1922, após a conferência em Washington, embarcou em uma viagem de trem pelos Estados Unidos, de costa a costa. O que viu só confirmou seus preconceitos. Um povo, em suas palavras, mole, entregue aos prazeres frívolos, longe da disciplina espartana que ele pregava. Os americanos, para ele, eram uma civilização em declínio moral, e o Japão, o herdeiro legítimo de um futuro forjado pela força. Os anos 1920 marcariam o início da ascensão dos militaristas. A economia japonesa, já combalida, ruía sob o peso da Grande Depressão. Em 1923, o terremoto de Kanto, um abalo de 7,9 na escala Richter, arrasou Tóquio, ceifando 150 mil vidas e mergulhando o país no caos. Na esteira da tragédia, a lei marcial foi decretada, e a violência explodiu. Saques, linchamentos, massacres de coreanos, acusados, muitas vezes sem prova, de serem dissidentes ou criminosos. O governo respondeu com mão de ferro. A Kempeitai, a temida polícia militar, ganhou poderes quase ilimitados, agindo como braço repressor tanto em território nacional quanto nas colônias. A semente do autoritarismo estava plantada. Em 1926, a morte do imperador Yoshihito levou ao trono seu filho, Hirohito, um jovem tímido, de apenas 25 anos, sem a experiência ou autoridade para conter as ambições dos militaristas. O sistema político japonês, já frágil pela Constituição Meiji, que concentrava poder nas mãos de uma elite inconstante, tornou-se um campo minado. Entre 1900 e 1941, o país teria 30 primeiros ministros, um indicador claro de instabilidade. Mas a partir de 1932, a balança penderia definitivamente para o lado dos fardados. Foi nesse ano que o primeiro-ministro civil Inukai Tsuyoshi foi assassinado por jovens oficiais da Marinha, em um crime que chocou o mundo, mas que no Japão, encontrou simpatia entre uma população cada vez mais radicalizada. Os assassinos, julgados com leniência, viraram mártires. A mensagem era clara. A violência contra os fracos, os políticos civis, os intelectuais, os ocidentalizados, não só era tolerada como celebrada. Tojo, agora coronel, não era um mero espectador. Em 1928, assumiu o comando do 1º Regimento de Infantaria, onde sua reputação como líder implacável, mas justo, cresceu. Soldados sob seu comando o admiravam pela organização meticulosa e pela disciplina que exigia, não por sadismo, mas por uma crença inquebrantável. Só a ordem absoluta poderia salvar o Japão. Em 1934, já major-general, ele ajudou a redigir ensaios em tempos de emergência nacional, um manifesto que clamava pela criação de um Estado de Defesa Nacional e proclamava a superioridade racial dos soldados japoneses, guerrilheiros nascidos, destemidos, destinados a dominar. A estratégia estava traçada. O Japão não seria mais um jogador passivo no tabuleiro global. Seria um mestre do jogo. E Tojo, com sua mistura letal de ressentimento, disciplina e ambição, estava pronto para liderar a jogada. Uma presença cada vez mais opressiva no norte da China provocaram um incidente que serviria como pretexto para uma guerra total. Em Marco Polo Bridge, perto de Pequim, um exercício noturno do exército japonês terminou em troca de tiros com tropas chinesas. O que poderia ter sido um mal-entendido isolado foi transformado, pela máquina de propaganda de Tóquio, em um ataque deliberado contra o Império, mais uma afronta que não poderia ficar impune. Em questão de dias, divisões inteiras cruzaram o Rio Amarelo, e a Segunda Guerra Sino-Japonesa começou. Mas esta não era uma guerra qualquer. Era o próximo passo lógico na visão expansionista que já consumia o Japão há anos. A China, fragmentada e enfraquecida por décadas de conflitos internos, era o alvo perfeito. Um território vasto, repleto de recursos, e uma população que, aos olhos dos estrategistas japoneses, poderia ser subjugada com a combinação certa de força bruta e propaganda imperial. O plano era claro: esmagar a resistência nacionalista, instalar governos fantoches leais a Tóquio e, acima de tudo, garantir o acesso irrestrito às matérias-primas que alimentariam a máquina de guerra japonesa. O que os generais não previam, ou escolheram ignorar, era que desta vez, a China não cairia tão facilmente quanto Manchúria. Chiang Kai-shek, apesar de suas divisões internas, compreendeu que a sobrevivência da nação dependia de uma resistência unificada. A aliança com os comunistas, embora frágil, deu à China uma capacidade de mobilização sem precedentes.
Vilas foram queimadas para negar suprimentos ao inimigo, camponeses se transformaram em guerrilheiros, e o vasto território chinês com suas montanhas e planícies infinitas, tornou-se um pesadelo logístico para as forças japonesas. Cada vitória japonesa revelava-se pírrica, cidades eram tomadas, mas o controle real escapava entre os dedos. A guerra que deveria ter sido rápida arrastava-se consumindo homens, munição e, acima de tudo, a paciência de um Japão que já se via como invencível. Enquanto isso, em Tóquio, o aparato militarista aproveitava o conflito para consolidar seu domínio absoluto. Tojo, agora no centro do poder como ministro do exército, não apenas apoiava a escalada como a acelerava. Sob sua influência, o Kempeitai, a polícia militar que ele havia aperfeiçoado em Manchúria, estendeu seus tentáculos por toda a China ocupada, impondo um regime de terror sistemático. Dissidentes eram executados sumariamente, populações civis eram submetidas a zonas de pacificação, onde a resistência era esmagada com uma crueldade calculada. A lógica era simples: se a China não poderia ser conquistada pela força pura, seria quebrada pelo medo. Mas o que os arquitetos dessa campanha não calculavam era o custo estratégico de sua obsessão. Cada atrocidade cometida, dos massacres em Nanquim às experiências biológicas da Unidade 731, não apenas alimentava a resistência chinesa como também erodia a já frágil imagem internacional do Japão. As potências ocidentais, embora relutantes em intervir diretamente, começaram a ver no Império do Sol Nascente não um parceiro comercial ou um rival distante, mas uma ameaça existencial. Sanções econômicas foram impostas, o petróleo, vital para a máquina de guerra, tornou-se escasso. E foi nesse caldeirão de arrogância e desespero que o Japão, liderado por homens como Tojo, tomaria a decisão que selaria seu destino: atacar Pearl Harbor. A China, no entanto, já havia ensinado uma lição que Tóquio se recusava a aprender. Nenhuma quantidade de fanatismo poderia substituir a realidade brutal de uma guerra que o país não estava preparado para vencer. E enquanto os generais sonhavam com o Império Asiático, as trincheiras da China sangravam, um presságio do que estava por vir. O incidente de Marco Polo não foi um acidente, foi o estupim de uma guerra que já fervilhava sob a superfície. Em uma noite de julho de 1937, sob o pretexto de um exercício militar noturno, tropas japonesas se posicionaram perto da ponte que marcava a fronteira com a China. O que veio a seguir foi uma farsa tão transparente quanto sinistra: um soldado desaparecido, uma exigência de busca em território chinês, uma recusa legítima e, como resposta, o rugido dos canhões ao amanhecer. Às 5 da manhã, o primeiro tiro foi disparado. Em questão de horas, Pequim, então chamada Peiping, e seus arredores caíram nas mãos de um exército que já não se contentava com migalhas. Mas Chiang Kai-shek não era homem de curvar-se. Enquanto Tóquio celebrava sua vitória de pirro, o líder chinês transformou a resistência em uma guerra de atrito que drenaria o Japão por anos. A resposta japonesa? Uma escalada de violência que culminaria em um dos capítulos mais sombrios da história humana. Em dezembro de 1937, Nanquim, então capital da China, foi tomada. E o que se seguiu não foi uma batalha, mas um abate. Soldados japoneses, inflamados por meses de resistência feroz e uma propaganda que desumanizava os chineses, desencadearam um massacre que ultrapassou os limites da crueldade. Centenas de milhares de civis, mulheres, crianças, idosos, foram assassinados com uma frieza metodológica. Corpos empilhados como lenha, ruas transformadas em rios de sangue, estupros em massa como arma de guerra. E Tojo, o futuro arquiteto da ruína japonesa, observava tudo em silêncio. Não ordenou as matanças, mas tampouco as impediu. Sua omissão, mais tarde, seria usada como prova de cumplicidade nos tribunais de Tóquio. Enquanto isso, a China se tornava o pântano que engolia divisões inteiras. 30 milhões de mortos, entre militares e civis. Depois, o Japão ainda não havia conquistado a vitória total. Mas Tojo, o homem que subira nas costas dos cadáveres de Nanquim, não pagaria o preço imediatamente. Em 1938 foi chamado de volta a Tóquio, promovido a vice-ministro da guerra e inspetor-geral da aviação militar. Em 1940, seu aliado político Koichi Kido assumiu o cargo de Lord Keeper of the Privy Seal, o guardião das informações que chegavam ao imperador, o filtro entre o trono e a realidade. Com Kido no controle do acesso a Hirohito, Tojo ascendeu ao posto de ministro da guerra, unificando sob seu comando o exército e a marinha. O Japão agora tinha um ditador de fato, mesmo que ainda se escondesse atrás da fachada de um governo constitucional. Mas o império já mostrava rachaduras.
Em 1939, na fronteira com a Manchúria, as tropas japonesas foram humilhadas pelos soviéticos em Khalkhin-Gol. Uma derrota tão esmagadora que forçou Tóquio a repensar sua estratégia. O exército, sedento por vingança, queria invadir a URSS. A marinha, mais pragmática, via no sul, nas riquezas das Índias Orientais holandesas e da Indochina, a salvação do esforço de guerra. A divisão era perigosa, mas a derrota diante de Moscou selou o destino. Em abril de 1941, Japão e União Soviética assinaram um pacto de não agressão. Stalin, sem saber, acabará de ganhar um trunfo invisível, as divisões siberianas que meses depois fariam a diferença em Moscou. Enquanto isso, a Europa ardia. Em 6 semanas, a Blitzkrieg alemã havia esmagado a França e posto a Grã-Bretanha de joelhos. Para Tóquio era um sinal. O Império Britânico estava à beira do colapso. Em setembro de 1940, o Japão selou seu destino ao assinar o Pacto Tripartite com Hitler e Mussolini. Uma aliança de conveniência, não de lealdade. Os japoneses sabiam que no fundo estavam sozinhos. Mas a ilusão de invencibilidade era intoxicante. Quando a França de Vichy prostrada permitiu que o Japão ocupasse a Indochina em julho de 1941, Washington reagiu com um golpe mortal, um embargo total. 9 em cada 10 barris de petróleo que alimentavam a máquina de guerra japonesa foram cortados. A escolha era clara: recuar ou arriscar tudo. Os moderados no governo, como o primeiro-ministro Fumimaro Konoe, tentaram negociar, mas as condições americanas eram intransigentes: retirada total da China e da Indochina. Para os ultranacionalistas que dominavam o Privy Council, era uma rendição inaceitável. Em 6 de setembro de 1941, uma conferência imperial estabeleceu um ultimato: até 14 de outubro, a diplomacia, depois a guerra. Konoe, esgotado, renunciou em 16 de outubro. 2 dias depois, o imperador, manipulado por Kido e pressionado pelos militares, chamou Tojo ao palácio. Não era um convite, era uma ordem. O homem que havia permitido Nanquim, que sonhava com um império asiático, agora seria o condutor de um Japão rumo ao abismo. E o relógio não parava de correr. A escolha de Tojo não foi mero acaso e foi um cálculo frio, uma aposta desesperada em um homem que, mais do que qualquer outro, personificava a fusão entre a ambição imperial e a máquina de guerra. Os historiadores ainda debatem as motivações exatas por trás da nomeação, mas a verdade é inescapável. Hirohito não queria um político à frente do governo. Queria um soldado. Um general que não hesitaria em mergulhar o Japão na guerra que os militares já consideravam inevitável. E entre todos os candidatos, Tojo era o único capaz de unificar as facções divididas do exército e da marinha, não por diplomacia, mas pela certeza compartilhada de que o confronto com os Estados Unidos não era mais uma questão de se, mas de quando. Em 2 de novembro de 1941, após ser ordenado a avaliar o estado das preparações para a guerra, Tojo apresentou ao imperador um veredito sombrio. O conflito com a América era agora uma certeza. Não havia mais espaço para ilusões. Hirohito, após um silêncio que deve ter pesado como chumbo, deu sua aprovação. No dia seguinte, os planos para um golpe audacioso, um ataque preventivo que mudaria o curso da história, foram desdobrados diante do soberano. Uma investida aérea lançada a partir de porta-aviões contra a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí. Naquele momento, as probabilidades pareciam favorecer o Japão. Em 1941, sua marinha era a terceira maior do mundo. Uma frota letal de 12 encouraçados, 20 porta-aviões entre leves e pesados, mais de 50 cruzadores, 350 contratorpedeiros e 200 submarinos, todos concentrados no Pacífico, enquanto seus 2 grandes rivais, Estados Unidos e Grã-Bretanha, tinham suas forças espalhadas pelos oceanos do globo. A superioridade naval japonesa naquele instante era esmagadora, desde que agissem rápido. E assim, com a bênção do imperador e sob o comando do almirante Zoroku Yamamoto, os preparativos finais foram postos em marcha. Uma força-tarefa monumental zarpou das ilhas japonesas em 26 de novembro, sob o mando do almirante Shuichi Nagumo, cortando as águas geladas do Pacífico Norte antes de virar rumo sul, em direção ao arquipélago havaiano. Às 7h48 do dia 7 de dezembro, o céu sobre Pearl Harbor se encheu de morte. Quando a fumaça se dissipou, 12 navios americanos jaziam afundados ou gravemente danificados. 3 dias depois, em um gesto que selaria seu destino, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos. O gigante industrial havia acordado, e o eixo não tinha ideia do que havia despertado.
Ébrio pelo sucesso, o exército imperial lançou-se em uma ofensiva relâmpago pela Ásia. Hong Kong, Filipinas, Bornéu, Malásia, todos caíram em semanas. Em fevereiro de 1942, a joia da coroa britânica no Oriente, Singapura, foi tomada em uma humilhação sem precedentes. O Japão, agora, dominava da Ásia ao Pacífico Ocidental. Em Tóquio, as ruas fervilhavam de euforia. Tojo era aclamado como o arquiteto da vitória, o salvador da nação. Mas behind the mask of triumph, o premier sabia a verdade. A América não estava de joelhos. Não ainda. Sua cautela se revelaria profética. Em 18 de abril de 1942, o impossível aconteceu. Bombardeiros B-25, lançados de porta-aviões americanos, atingiram Tóquio no que ficaria conhecido como do Little Hyde. 16 aeronaves sobrevoaram a capital, jogando bombas e folhetos de propaganda. O impacto psicológico foi devastador. A ilusão de invencibilidade japonês desabou em chamas. Quando pilotos americanos foram abatidos e capturados, 3 deles foram executados por ordem direta do imperador, contra os protestos de Tojo, que advertiu: se matarmos prisioneiros, os americanos farão o mesmo com os nossos. Um vislumbre de pragmatismo em meio ao fanatismo, uma fissura na imagem do Ardriner que a história lhe atribuiria. Mas a máquina de propaganda já estava em movimento. Tojo era retratado como o pai benevolente da nação, o guardião incansável do povo japonês. Conta-se que em suas inspeções por Tóquio, ele parava para revirar lixeiras domésticas, verificando o que as famílias comiam, um gesto calculado para demonstrar preocupação com o sofrimento da população. Nos jornais e rádios, todos sob censura rigorosa, sua imagem era a de um líder compassivo, enquanto a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental era vendida como uma cruzada libertadora, o Japão libertando a Ásia do jugo ocidental. Na prática, eram estados fantoche, colônias disfarçadas. Mas a narrativa era poderosa. Por trás das cortinas, porém, o regime de Tojo revelava sua face mais sombria. 4 a 5 mil criminosos de pensamento foram presos durante a guerra, acusados de deslealdade ao Estado. A Kempeitai, a polícia secreta sob seu controle, empregava métodos brutais para extrair confissões. Tortura era rotina. No fronte, a doutrinação era ainda mais implacável. Soldados japoneses eram moldados para obedecer cegamente, com qualquer vestígio de individualismo esmagado sob a bota do Bushido moderno. Cada recruta recebia uma cópia do Senjinkan, o código militar que proibia a rendição sob qualquer circunstância. Morre como uma flor de cerejeira, dizia a doutrina. Caia como um raio. Esse culto à morte heroica produziu guerrilheiros capazes de feitos sobre-humanos, mas também monstros. Em abril de 1942, após a queda de Bataan nas Filipinas, milhares de prisioneiros americanos e filipinos foram forçados a uma marcha da morte. 65 milhas sob sol escaldante, sem água, sem comida, com execuções sumárias para quem caía. Entre 5 e 18 mil homens pereceram no caminho. Não por acaso, mas por design. Para o soldado japonês, a misericórdia era a fraqueza. A guerra, uma purificação. E Tojo, mesmo que à distância, era o grande sacerdote desse credo. Em um dos capítulos mais sombrios de sua história militar, a construção da Ferrovia da Morte na Birmânia. Imagine 250 mil homens, entre prisioneiros aliados e civis locais, arrastados para erguer 415 quilômetros de trilhos em plena selva tropical, sob chicotadas, fome e doenças. Não era uma obra de engenharia, era um matadouro industrializado. Entre 1942 e 1943, cerca de 100 mil almas sucumbiram à disenteria, aos espancamentos, às decapitações sumárias ou simplesmente ao esgotamento, reduzidas a corpos jogados na lama como lixo. Os números são uma acusação por si só. 27% dos prisioneiros aliados sob custódia japonesa morreram, contra apenas 6% na Europa. E quando confrontado com essa carnificina em seu julgamento, Tojo, com a frialdade de um burocrata do horror, lavou as mãos. A culpa, disse, era dos comandantes no campo. Como se ele, o arquiteto da guerra, não soubesse, ou não quisesse saber, que cada ordem sua era um selo de aprovação para a barbárie. Mas os números reais são ainda mais aterradores. Estimativas conservadoras falam em 3 milhões de civis e prisioneiros massacrados pela máquina de guerra japonesa nas décadas de 1930 e 1940, com epicentro na China e na Manchúria. Outros historiadores, porém, elevam esse total a 14 milhões, mais do que o dobro das vítimas do Holocausto. E tudo em nome de um código que transformava a derrota em desonra e a rendição em traição.
Essa obsessão por uma morte honrosa não apenas ceifou vidas desnecessariamente, como acelerou o colapso do próprio Japão. Soldados lançavam-se em ataques suicidas contra posições aliadas, ou simplesmente se matavam quando a batalha parecia perdida, não por estratégia, mas por dogma. Enquanto exércitos modernos recuavam para lutar outro dia, o soldado japonês era treinado para morrer no lugar, mesmo quando a vitória já era impossível. E aqui reside a ironia trágica: essa fanática recusa em ceder não salvou o império. Pelo contrário, precipitou sua queda. Quando os Estados Unidos esmagaram a frota japonesa em Midway, em junho de 1942, o destino já estava selado. 4 porta-aviões afundados, 248 aeronaves destruídas, mais de 3.000 homens perdidos em poucas horas. Era o golpe de misericórdia na espinha dorsal do poder naval japonês, e Tojo, em um sintoma da disfuncionalidade do regime, só soube da catástrofe 2 semanas depois. Sua resposta? Aumentar o recrutamento, como se corpos fossem munição infinita. Mas o problema nunca foi a falta de homens, era a incapacidade industrial de enfrentar os Estados Unidos, somada à guerra interna entre facções do exército e da marinha, que disputavam recursos como hienas sobre uma carcaça. Até que, em 1944, a realidade arrebentou as portas. Com MacArthur e Nimitz avançando em um cerco implacável, a queda de Saipan foi o prenúncio do fim. Os defensores japoneses, em vez de recuar, lançaram banzais coletivos, cargas suicidas que dizimaram 30.000 soldados e civis, muitos deles se jogando de penhascos com crianças nos braços. Era a loucura institucionalizada. Pela primeira vez, os bombardeiros americanos podiam atingir o coração do Japão, e Tojo, agora um fardo político, foi empurrado para a saída. Em 18 de julho de 1944, renunciou, mas não sem antes beijar a mão do imperador em um gesto de servidão que revelava a verdadeira natureza do regime, um sistema onde lealdade cega valia mais que vidas humanas. Mesmo fora do poder, porém, sua sombra persistia. Enquanto as cidades japonesas ardiam sob as bombas incendiárias, casas de madeira transformadas em fornos crematórios, Tojo ainda pregava a resistência até o último homem. Não podia imaginar, é claro, que em menos de um ano o Japão seria forçado a joelhos não por uma invasão, mas por 2 explosões que riscaram o futuro da humanidade. Em 6 de agosto de 1945, Hiroshima virou pó atômico. 3 dias depois, Nagasaki repetiu o pesadelo. E assim, o império que sonhara dominar a Ásia desabou em cinzas, vítima não apenas da superioridade aliada, mas de sua própria cegueira ideológica. Uma cegueira que Tojo, o carrasco internos, ajudara a cultivar com esmero. Em 14 de agosto de 1945, o Japão, arrasado e sem alternativas, curvou-se incondicionalmente aos aliados. Tojo, que até então vivia recluso em uma aposentadoria forçada, tornou-se o bode expiatório perfeito para o Ocidente. O rosto sinistro da guerra que ele mesmo ajudara a arquitetar. Agora confrontado com a mesma escolha que impusera a centenas de milhares de soldados japoneses, rendição ou morte, viu os americanos ocuparem seu país em fins daquele agosto. Sem saída, redigiu seu testamento político, uma última tentativa de justificar o injustificável. Mas o destino, irônico, reservara-lhe um epílogo ainda mais humilhante. Na manhã de 11 de setembro de 1945, quando a polícia militar americana cercou sua residência, Tojo apareceu à janela com a dignidade artificial de quem ainda acreditava controlar algo. Fechou-a com violência. Um estampido ecoou. Uma bala disparada contra o próprio peito falhara em atingir o coração. Assim como suas estratégias falharam em salvar o Japão. Enquanto o sangue se espalhava pelo chão, um bilhete foi encontrado ao seu lado. Uma confissão tardia na qual o ex-primeiro-ministro assumia, finalmente, a responsabilidade pela guerra. Mas a morte, covarde, recusou-se a levá-lo. Médicos americanos, com uma ironia cruel, salvaram-lhe a vida, como se o destino quisesse que ele enfrentasse não apenas a derrota, mas a vergonha de um julgamento público. Recuperado, Tojo foi arrastado para a prisão, onde aguardaria o tribunal de Tóquio ao lado de outros generais e burocratas que, como ele, haviam assinado a sentença de morte de milhões. Em abril de 1946 começou o espetáculo jurídico. 28 réus, a maioria de seu próprio gabinete de guerra, acusados de 55 crimes, desde agressão planejada até atrocidades que enojariam até os demônios. Quando chegou sua vez de depor em 1947, Tojo apresentou um documento meticuloso, sua versão dos fatos, onde admitia ter iniciado a guerra, mas a justificava como um ato de legítima defesa.
Os Estados Unidos, argumentava, haviam forçado o Japão à espada com seu cerco econômico, sua frota ameaçadora em Pearl Harbor, seus embargos asfixiantes. Era a retórica do desespero, a última cartada de um homem que saboreava o gosto amargo da derrota. Joseph Keenan, o promotor americano, o mesmo que antes caçara gangsters como Al Capone, não se deixou enganar. Para ele, Tojo não era um estadista atraído pelas circunstâncias, mas um carniceiro que conhecia cada detalhe das barbaridades cometidas em nome do Império. Os campos de prisão onde aliados morriam de fome, as aldeias arrasadas, os civis massacrados. Quando confrontado, Tojo respondeu com cinismo: matar em guerra não é crime. Como se a crueldade sistemática pudesse ser absolvida pelo simples fato de ocorrer em tempo de conflito. Mas havia algo que nem ele nem seus comparsas negavam: a decisão pela guerra fora deles. O imperador Hirohito, insistiam, era intocável, um deus encarnado, cuja mão, embora assinasse cada ordem, jamais poderia ser manchada. Era a última lealdade dos militaristas: proteger seu mestre, mesmo que isso significasse carregar sozinhos o peso de uma nação em ruínas. E aqui reside uma das maiores ironias da história. Hirohito, o verdadeiro arquiteto das decisões estratégicas do Japão, jamais foi julgado. O general Douglas MacArthur, comandante das forças americanas no país, calculou friamente que processar o imperador poderia incendiar uma revolta popular, transformando a ocupação em um banho de sangue. Assim, Tojo e seus pares foram escolhidos como sacrifícios expiatórios, não por justiça, mas por conveniência. O tribunal, desde o início, foi uma farsa com ares de legalidade. Os réus já estavam condenados antes mesmo das primeiras palavras. Os juízes, os promotores, até as testemunhas, todos sabiam que o verdadeiro objetivo não era a verdade, mas a construção de um mito, o do Japão como nação arrependida, purificada pelo castigo de alguns poucos. Em 12 de novembro de 1948, após anos de um processo que mais parecia um teatro do que um julgamento, Tojo ouviu sua sentença, a forca. Um mês depois, na manhã de 23 de dezembro, o carrasco cumpriu seu dever. Antes de morrer, Tojo deixou um último recado, uma mistura de arrependimento calculado e apelo patético. Pedia perdão pelos crimes contra prisioneiros e civis. Suplicava clemência para seu povo. Seu corpo foi cremado, as cinzas espalhadas em segredo, como se até na morte fosse preciso apagar seus rastros. Mas a história teimosa não se deixa silenciar. Patriotas japoneses roubaram suas relíquias, ergueram santuários onde, ainda hoje, velas são acesas e preces murmuradas em sua memória. Com o tempo, Tojo tornou-se para alguns um mártir, um homem que, segundo eles, apenas defendeu sua pátria contra a agressão americana. Sua tese da guerra forçada ganhou adeptos, especialmente entre aqueles que preferem esquecer que o Japão não foi vítima, mas algoz, um império que, com suas próprias mãos, afogou a Ásia em sangue. Seus vizinhos, no entanto, não esquecem. Na China, na Coreia, nas Filipinas, seu nome ainda evoca ódio. Até mesmo no Japão, há quem o maldiga, o estrategista que arrastou sua nação para um abismo do qual só sairia em cinzas. Os historiadores, em sua maioria, concordam. Tojo não foi um Hitler japonês. Não era um ditador absoluto, mas um servo ambicioso de um sistema que glorificava a guerra como destino. Seu crime não foi apenas dar a ordem de ataque, mas alimentar a máquina que transformou soldados em carrascos e civis em alvos. Ele não agiu sozinho, mas foi fundamental para criar a mentalidade que permitiu que o exército imperial japonês cometesse algumas das piores atrocidades do século XX. Então, quem foi Hideki Tojo? Um fanático sedento por um império construído sobre ossos, ou um burocrata leal que, diante da ameaça americana, viu na guerra a única saída? Um criminoso que mereceu a forca, ou um bode expiatório sacrificado para salvar a face de um império derrotado? A história, como sempre, não dá respostas fáceis. Mas uma coisa é certa: enquanto houver quem reze por sua alma ou quem cuspa sobre seu nome, o fantasma de Tojo não descansará. E talvez seja justo que assim seja.